Shalom, shalom, a paz de Cristo, a Shalom, a Yeshua esteja com todos vós. E hoje eu pretendo falar sobre um estudo dessa semana que nós fizemos, que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 25. E ele vai ser a base de algumas mensagens que eu pretendo trazer para vocês como uma base da importância de nós entendermos não só a questão do hebraico bíblico, mas como os judeus pensam a respeito da sua Bíblia, ou melhor, das palavras que contém no Torá, e trazer algumas explicações baseadas em cima dos conceitos que eles mesmos descrevem quando lê os seus escritos. E essa porção dessa semana, chamada de Trumá ou Terumá, encontra-se no capítulo 25, aqui ó, capítulo 25 de Êxodo, e diz assim: falou o Eterno a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e separem para mim uma oferenda. De todo homem cujo coração impeli, a isso tomarei a minha oferenda. Ou melhor, a minha oferta, a minha oferenda. A princípio, em hebraico, teria mais ou menos assim: Vaitaber Hashem el Moshe lemor. Daber el Bnei Israel. Veikihu li terumah me'ad. Kol ish asher e deveno lebo tikihu et terumati. Foi a parte em português que eu li primeiro. E eu estarei lendo aqui alguma coisa relacionada ao que os sábios de Israel dizem, a qual eu pretendo aqui desenvolver nesses poucos minutos que me restam. E essa porção, esse estudo é chamado de Terumá. Se eu não me engano, ele vai até o capítulo 27. Mas é interessante como é que eles pensam a respeito dessa oferta que o Eterno pediu para a construção do Mishkan, do tabernáculo. Bom, o Mishkan é traduzido como tabernáculo, palavra que por sua vez também precisa de uma tradução. Então vamos usar para ele a palavra Mishkan mesmo. Ou seja, como precisa de uma tradução, de uma melhor tradução ou coisa do tipo, eles vão usar a palavra Mishkan porque tem a ver com morar próximo, com moradia, com tenda, com residência. A linguagem do versículo é: pegue para mim, para Deus, uma doação. E é interessante que o sábio aqui ele vai usar uma tradução explicativa de Ânquilo. Para quem não sabe, Ânquilo ou Únquilo, ele foi sobrinho de Titus. Esse Tito foi o imperador que destruiu, que deu ordem para destruir, que chegando lá o general Titus, ele, segundo os historiadores, fez de tudo para preservar o templo, mas quanto mais ele tentava preservar o templo, o Beit HaMikdash, menos sucesso ele tinha nessa preservação. E foi ele que causou o verdadeiro holocausto para o povo de Israel. Então, Únquilos, ele se converte porque ele é filho da irmã de Titus, e com o passar do tempo, esse Ânquilos, ele se torna, de certa forma, um Taná. O que seria isso? Um Tana, nada mais nada menos, é um título dado aos grandes sábios da época da Mishnah. E Ânquilos, por incrível que pareça, ele deixa de ser Onkelos bar Calúnicos para se tornar Onkelos ben Avraham Avinu. Então ele se converteu verdadeiramente. Então ele vai pegar os escritos hebraicos e ele vai
fazer uma tradução para o aramaico, só que não é uma tradução literal, mas é uma tradução explicativa. E ele chega ao seguinte: depois que ele, segundo o Estado, depois que ele prescruta as regiões celestiais, depois que ele mergulha nas dimensões elevadas perto de Deus, ele chega à seguinte conclusão, que ele deveria traduzir essa palavra terumá da seguinte forma: em vez de ele colocar para pegar, é mais ou menos assim. Se a explicação para esse pegar é dar, por que então no texto em hebraico, na verdade ele traduziu, ele traduziu para o seguinte: ele pegou essa palavra de... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Ele traduziu, em vez de dar, para pegar, para Hashem, uma doação. Então ele traduziu dar para Hashem, uma doação. Ele chega lá nas regiões celestiais e quando ele chega a esse versículo que diz pega para o Eterno uma doação, ele traduz para dar para Hashem uma doação. Acho que agora eu me encontrei. Ou seja, em vez dele traduzir de, olha Moisés, pega do povo uma doação, ele traduziu para que Moisés conduzisse ao povo a dar uma doação a Kadosh Baruch Hu. Acho que dessa vez eu acertei. Então, se a explicação para esse pegar é dar, por que então no texto em hebraico está escrito pegar? Aqui relevamos, aqui nós podemos trazer à luz um segredo oculto da Torá. Quando você está dando uma doação, quando você está levando uma doação, na verdade você está pegando para você muito mais. Ou seja, no mérito da sua doação, o Eterno te dá muito mais dinheiro. No ato da doação, o Eterno te dá mais saúde. No ato da doação, você está abrindo portas. No ato da doação, você está se enchendo de saúde, você está se enchendo de força, de vitalidade, de prosperidade. Por isso que ele prefere, em vez de pegar uma oferta, ele traduz para dar, para doar uma oferta. Isso não tira de maneira nenhuma o mérito de Deus, porque alguém pode usar algo dessa natureza e desenvolver a ideia de que Deus é como os deuses das outras nações, que na verdade não são deuses e nem deveria ter esse título. E comparando aos deuses das nações, como se os deuses, já que os deuses das nações precisam de algo do homem para se manterem, Deus pedindo algo dessa natureza não está se igualando a eles, muito pelo contrário, está mostrando que eles não são nada e que ele é soberano superior a todos ou a tudo que o homem inventar como Deus. Porque à medida que ele pede essa doação e de coração as pessoas doam, nós vamos abordar muito no decorrer desses estudos essa particularidade do doar, ele na verdade está dando, ele está doando. À medida que a pessoa doa, é à medida que a pessoa está recebendo do próprio Eterno. Muito interessante isso. O Eterno pediu para Moisés pedir ao povo de Israel uma doação. Diz o versículo: de toda pessoa que queira doar de coração, peguem para mim uma oferta. Então, o requisito desse pedido e a aceitação dessas ofertas seria baseada no coração. E aqui se cria um leque maravilhoso que eu não vou entrar no mérito no momento. Então, à medida que nós damos, aquela oferta tem que ser condizente com o nosso coração, condizente com a nossa elevação. Quando Deus vai receber as duas ofertas dos primeiros filhos
relatado na Bíblia de Adão e Eva, que era Caim e Abel, Deus diz assim: e recebeu a oferta de Caim, recebeu a oferta de Abel e a ele também. Porém, a oferta de Caim, ele não a recebeu e nem a Caim. Ou seja, a oferta está recheada de quem somos. A oferta está recheada das nossas intenções. A oferta leva as energias que nós depositamos nela, a qual, como semente, irá nos retribuir na mesma proporção, de uma forma cumulativa de 4 vezes mais. Então a oferta que nós levamos é de acordo. A oferta que nós levamos a Deus está recheada de nós mesmos. É a semente que nós colocamos ali de maneira espiritual, que vai retribuir nas nossas vidas como semeadura os frutos daquilo que nós estamos dando, que pode ser aceita ou não pelo Eterno. Quando Hashem pede essa doação, o versículo usa a palavra trumá ou terumá como doação e não a palavra nedavar, que é a palavra certa para isso. Ou seja, a palavra para doação seria nedavar. Agora, ele vai usar a palavra terumá, sendo que a palavra trumá quer dizer elevação. E a palavra nedavar quer dizer doação. Muito interessante isso. Vamos nos aprofundar mais um pouquinho. Para você percebe que como a minha oferta está recheada de quem eu sou, das minhas verdadeiras intenções, do meu sufoco, do meu trabalho, daquilo que eu investi que está contido naquela oferta, ela pode ser aceita e eu serei elevado, ou ela não pode ser aceita e eu serei rebaixado. Então, quando o Hashem pede ela, algumas coisas precisam ser colocadas. A tradução da Torá para o aramaico feita por Onkelos não é uma tradução literal, como eu já disse, mas sim uma tradução explicativa. Quando ele traduz a palavra trumá, ele não a traduz no seu sentido literal, que é elevar, mas traduz como separar, que já é a explicação do sentido da palavra nesse caso. Ou seja, nós vamos lá na frente aprender também que é separar de acordo com o meu coração, de acordo com as motivações do meu coração, de acordo com as energias envolvidas, com as forças. Eu estou repetindo o que eu já disse. Então ela deve nos elevar, mas a tradução de Ankelo é separar, porque trumar tem a ver com elevar. Mas vamos mais à frente. Rashi, um grande comentarista, diz o seguinte, Rashi traz a tradução de Ankelos na sua explicação sobre essa passagem da Torá e conclui que a intenção da palavra trumar no nosso versículo é a de separar. Ou seja, os doadores vão separar uma parte do seu dinheiro para dar como doação. Ou seja, o Eterno, ele pede, mas ele pede que essa oferta seja dada segundo o coração da pessoa. E ele ali então vai estipular os materiais que ele quer como doação. E as pessoas que têm cada material daquele irá doar na proporção do seu coração, na proporção das suas intenções, porque estarão a construir algo que representaria Deus no espaço, algo que faria com que todo o espaço fosse permeado da presença de Deus. Ou seja, no imaginário daquelas pessoas, com o Michigan estando construído entre eles, toda aquela região, aonde houvesse a consciência de um judeu, daquele tabernáculo, Deus se faria presente. E se faria presente de que maneira? Na doação que aqueles homens fariam ao Eterno com aqueles materiais pedidos pelo próprio Deus. Então não importa qual fosse o material,
O que importa é que aquele material estaria recheado com a alma daquela pessoa, e na construção do tabernáculo, o tabernáculo estaria ligado àquela pessoa, que por sua vez, a pessoa ligada ao tabernáculo, a habitação do Deus vivo na terra, Deus presente ali estaria sendo conectado a ele. Por isso que alguns pecados é chamado de karet. E karet é nada mais nada menos do que o cortar a conexão com Deus. Olha como é que fica fácil, olha como é que é importante nós termos por trás a ideia dos oráculos de Deus que foi dado a esses homens, a essas mulheres, a este povo. Vamos continuar, tem coisa mais profunda para ser dividida a vocês. Sendo que o versículo explicitamente está falando sobre uma doação, e não está falando sobre levantar alguma coisa, como vimos na tradução de Anclos, trazida também por Ash. Por que então a Torá usa a palavra trumá, elevar, e não a palavra nedavá, que é doar? Bom, para isso, tem um texto, agora me fugiu a memória, mas eu sei que é em Provérbios, que diz assim: Hatat leumim, verhezed goi trumá tzadaká. Ou seja, a tzadaká eleva o povo. Então aqui a palavra trumá, como eu já li, trumá tzadaká, ou melhor, ali está terumá, né, mas a gente lê como trumá. A gente percebe que a tzadaká, ou seja, a minha doação, o meu gesto de bondade, onde o meu semelhante é dignificado, eu o elevo e me elevo quando eu estou agindo de bondade, quando eu estou agindo graciosamente em prol de alguém, em prol de uma situação. Como, por exemplo, eu recebo algumas doações, independente dos valores, essas doações acabam me ajudando para que eu possa estar aqui de uma certa forma, gastando o meu tempo em preparar com a minha alma para doar para vocês. Então a doação de vocês acaba me ajudando, e essa ajuda é retribuída através dessa oferta que eu dou para vocês, que gera bênção na vida de vocês, que por sua vez vocês retribuem para a minha vida também através de algumas atitudes, e uma delas é a doações, seja ele que valor for. Então nós estamos aqui dando elevação ao povo. A minha mensagem, o meu estudo faz com que a sua alma seja elevada. É a minha trumá. E quando você me oferece alguma coisa, quando você me doa alguma coisa, você também está me elevando. Então juntos estamos sendo elevados e Deus nessa história toda é glorificado. Aí eu estou misturando as minhas explicações com a dos sábios. Mas, porém, o que a tzadaká, o que o ato de justiça eleva mais do que qualquer outro mandamento divino, a ponto de do nosso estudo já usar diretamente a palavra elevação no lugar de doação. Olha que fantástico. Aí aqui ele vai dar uma pequena orientação já contextualizada, mas uma coisa que precisa ser deixado aqui, talvez no ar, não sei se vai ser explicativo, é o seguinte, que quando nós estamos doando, quando nós estamos fazendo tzadaká é atos de justiça, ela acaba se tornando um dos mais elevados mandamentos. E se é um dos mais elevados mandamentos, nós não estamos nesse mundo aqui por um acaso, você não está me ouvindo por um acaso, você não me ajuda por um acaso, eu não estou elevando a sua alma com esse estudo por um acaso. É porque o universo precisa da nossa elevação. As coisas materiais precisam alcançar os seus níveis espirituais, e esses níveis espirituais só podem ser alcançados pela matéria através de nós, a coroa da criação do homem.
Olha que explicação muito interessante. Por que trabalhamos? Quando Adam Arishon, ou seja, o primeiro homem, ou quando a humanidade cometeu, vacilou, ultrapassou o limite, cometendo ali a sua primeira transgressão, ele perdeu o direito ao paraíso terrestre aonde ele se encontrava. E no lugar disso, foi dito a ele o seguinte: Adão peca, então ele agora perde o direito de estar no paraíso terrestre, e expulso desse lugar, Deus lhe dá outra ordem, um outro mandamento. Com o suor da sua face você vai comer pão. Ou seja, a partir daquele momento, ele teria que trabalhar duro para ter o que ele precisaria para se manter e para manter a sua família. O paraíso dava graciosamente. Ele tinha que lavrar, ele tinha a sua parcela de contribuição. Mas agora ele vai ter, fora dessas dimensões, ele vai ter que comer o pão. Esse pão que ele vai precisar comer vai exigir o suor dele, entendeu? Ou seja, o pão que eu como é a energia do meu trabalho. As coisas que eu possuo estão recheadas da minha alma, estão recheadas da minha neshama, da minha energia, da minha força para conquistar aquilo. E isso faz com que, ao mesmo tempo que eu entregue parcela das minhas forças, das minhas energias, da minha energia para as coisas materiais, isso também pode me elevar ou pode me rebaixar. Isso também diminui meu tempo aqui na Terra. Mas vamos continuar aqui no raciocínio. O trabalho é a única coisa que fazemos de todo o coração. A única coisa que nós dedicamos de verdade ao trabalho. O rei David disse em Terrilim, ou seja, nos Salmos, que os dias da nossa vida são 70 anos, e se formos fortes serão 80, e no final chegamos a um mundo melhor. Bom, você percebe então que a única coisa que nós nos dedicamos de coração é o nosso trabalho, porque ele é o nosso sustento. Quer eu queira fazer aquilo, quer eu não goste de fazer aquilo, o que importa é que eu tenho que trabalhar. E no que eu tenho que trabalhar, eu posso dar todo o meu coração, talvez um trabalho que eu goste, ou eu dê pouco do meu coração, mas o meu trabalho me envolve num todo. Ele vai exigir o meu intelecto, a minha atenção, ele vai exigir as minhas forças, a minha compreensão, ele vai usar a minha habilidade. Então eu estou envolvido por completo. E o salmista vai dizer que nosso tempo aqui na Terra é de 70, no máximo 80, alguns com mais vigor chegam a 110, 120 anos, que Deus nos permita isso. Mas o que nos importa nessa história toda é que nós chegaremos um dia ao final dessa caminhada. Então, quando já começamos a nos preparar para essa viagem, que é a entrada pela morte, pensamos em todo o tempo perdido, toda a grande dedicação e empenho que tivemos no trabalho por medo de não conseguir pagar as contas. Quanto tempo levou para ir e voltar do trabalho e quanto tempo ficamos no próprio trabalho. Você percebe que o trabalho, ele exige muito do nosso tempo. Ele exige muito da nossa concentração. A nossa vida gira em torno do trabalho quase que 80% a 90%. Porque parte da nossa vida também nós passamos dormindo. Então a gente trabalha, vem para casa, dorme, acorda, trabalha. Então você percebe que o nosso tempo é tomado grandemente em trabalho e descanso e sono. Trabalho, descanso, o sono. Dentro do sono. Espero que esteja ficando claro. Então nós investimos muito tempo, que eu perdi meu raciocínio aqui. Se voltar eu falo para vocês. Bom, e esse pagamento não é pouca coisa.
1 hora, olha que interessante. Quando a gente, eu dei um pulo, era isso que a minha reflexão que eu tinha perdido há pouco. À medida que nós vamos trabalhando, também nós vamos perdendo a nossa vida e nós vamos nos aproximando da morte. Ou seja, nós estamos preparando para irmos para o Éden, o paraíso. Que, aliás, o paraíso do Éden, né? O Éden não é o paraíso, mas um local específico. Então, quando nós estamos lá, ou quando nós estamos lá, ali, próximo dessa viagem, nós começamos a pensar que o nosso trabalho aqui, ele parece não valer absolutamente nada. Que o que vale a pena é o trabalho divino. É esse que conta muito no reino celestial. Mas aí não acaba por aí. Agora, quando nós trabalhamos muito, será que tudo isso é em vão? Será que tudo isso não valeu a pena? Vamos ver. Olha que interessante. 1 hora no Baixo Paraíso equivale a 70 anos dos maiores prazeres aqui neste mundo. Então você percebe que a comparação entre 1 hora no paraíso e 70 anos aqui na Terra, eles são incomparáveis. Então, com que cara vamos chegar no próximo mundo depois de ter perdido tanto tempo e foco com o trabalho material? Porque a impressão que eu passei para vocês, a impressão que temos, é que nós trabalhamos e não chegamos a lugar nenhum. Que nós trabalhamos, investimos tanto no trabalho que parece que tudo isso é em vão. E é aí que nós vamos descobrir uma coisa muito interessante. Então, volto a fazer a pergunta. Então, já que as coisas divinas nos faz ter um pagamento superior lá nas regiões celestiais, então por que nós trabalhamos tanto? Por que perdemos tanta vitalidade, investimos tanto tempo e foco com o trabalho material? Ok. Porém, nós sabemos que o eterno é a essência do bem. Aqui começa a explicação. E a natureza do bem é fazer o bem. É por isso que o nosso estudo chama-se, ou foi titulado de Trumá, ou como alguns queiram, Terumá, e de não Nedavar. Então, o que está por trás da doação? Queridos, olha que interessante. Não teríamos como fazer uma doação da parte do nosso dinheiro sem ter o dinheiro para fazê-la. E para ter esse dinheiro, precisamos viajar até o trabalho, nos dedicar a ele de corpo e alma, perder nele as melhores horas do dia e os melhores anos da nossa vida. Isso é brilhante. O nosso trabalho é investido para que é um investimento para que nós tenhamos o dinheiro, e se Deus é a essência do bem, e o bem está em fazer o bem, o trabalho do bem é fazer o bem, então para mim fazer o bem a alguém eu preciso estar com condições materiais recheado com o meu espiritual. Por isso que nós dedicamos muito tempo, muito da nossa vida a isso. Agora, quando damos uma parte desse nosso dinheiro para fazer o bem, para fazer tzedakah, para fazer justiça, sendo que ele é a consequência do nosso trabalho, todo o nosso trabalho se transforma em um mandamento, em mitzvah. Ele se torna a parte principal dessa mitzvah. Sem ele, essa mitzvah, esse mandamento não teria como acontecer. Então, o nosso tempo, o nosso trabalho, a nossa alma, a nossa vida é investida no dinheiro, para que quando eu pegar esse dinheiro e fazer tzedakah, fazer o bem, ajudar a quem, levantar alguém, a energia contida nesse dinheiro, naquele material, eleva a vida daquela pessoa
porque eu estou sendo elevado. Por isso que a nossa porção de estudo chama-se Trumá, elevação, nos mostrando que esse mandamento eleva todo o nosso trabalho, incluindo o tempo perdido para ir até o trabalho e também para voltar dele, sendo que ele é a parte principal deste mandamento. Eu só posso ajudar o outro, eu sei que existe as nuances de Sadaká, justiça, e Gemilut Hassidim, atos de bondade, que nem sempre eu vou ter condições e nem sempre o dinheiro, algo material, vai suprir a verdadeira necessidade de alguém. Às vezes esse alguém está precisando de ouvir, de ser abraçado, de receber um conselho, uma oração e coisa do tipo. Tudo isso faz parte da nossa vida espiritual e material. Então, quando eu falar Trumá, essas coisas também podem estar envolvidas. Para a gente fechar essa primeira parte, então, quando terminamos o nosso trabalho e voltamos para a casa celestial, podemos dizer confiantes, nossa casa celestial, podemos dizer que o dia inteiro estávamos fazendo um mandamento. Por meio da Tzadaká, da justiça, todo o nosso trabalho se transforma em mandamento, em resultado de mandamento, em oportunidades de mandamento. Todo o nosso trabalho se torna a mitzvah da Tzadaká. Cara, isso é fantástico. Então, a medida, olha que maravilhoso é entender essas coisas de maneira simples e ao mesmo tempo tão profunda, pelo menos para mim. Talvez para você isso não é nem novidade. Enquanto nós estamos trabalhando, nós estamos gerando recursos para cumprir os mandamentos de Deus. Enquanto nós estamos todos os dias, todo aquele tempo, todo aquele foco, toda aquela atenção, toda aquela habilidade está sendo investida ali, naquele meu trabalho, Deus está preparando as situações no entorno para que eu possa usar de Sadaká. E isso eleva a nossa alma. Isso eleva o nosso pensamento. Isso eleva o nosso dinheiro. Até o nosso patrão é abençoado por conta disso. A empresa é abençoada por conta disso. A igreja é abençoada por conta disso. Olha quantas obras fantásticas a igreja realiza por conta da nossa contribuição. Olha a contribuição que eu estou dando para você como resultado da contribuição que você faz na minha vida. E se você quiser contribuir, aí mesmo no vídeo tem um Pix com um número que você pode fazer sua doação.